Estamos em um momento único da nossa humanidade. Um momento em que duas realidades coexistem lado a lado, como se vivêssemos simultaneamente em dois mundos. Mas, para alguns, a vida continua no piloto automático, imerso na rotina diária, na busca por segurança financeira e nas distrações incessantes dos problemas do mundo. Só que, para outros, há uma compreensão cada vez maior de que algo profundo está acontecendo, um despertar. Uma mudança que vai muito além do que os olhos podem ver. E esse é o tempo de desvelação. Vamos entender melhor essa ideia. Estamos no tempo que as ilusões estão se desmanchando e as verdades ocultas começam a emergir. E é por isso que eu desenvolvi um curso que desvenda todos esses mistérios que nos envolvem e que nos permite entender todo o processo do nosso mundo. Esse curso é um passo para despertar e mostrar tudo aquilo que nos é ocultado para impedir a nossa evolução. E se desejar saber mais sobre isso, você pode apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou acessar o link que está na descrição do vídeo. Então vamos lá. Veja que as antigas estruturas de controle que por milênios mantiveram a humanidade subjugada ao medo e à ignorância estão se desfazendo. E ao mesmo tempo uma nova realidade está se formando, uma realidade baseada na consciência, na conexão e na evolução do ser humano para além das limitações impostas pela matéria. Mas essa transição não é fácil. Ela exige de nós coragem para enxergar além das aparências, para reconhecer a manipulação a que todos estamos submetidos. E acima de tudo, para nos libertarmos daquilo que nos mantém presos ao mundo de limitações. E acima de tudo, para nos libertarmos daquilo que nos mantém presos a um mundo de limitações e manipulação. Imagine duas frequências coexistindo ao mesmo tempo. De um lado, uma realidade que se baseia no medo, no materialismo e no controle. Do outro lado, uma nova vibração que está emergindo, trazendo clareza, expansão e possibilidades nunca antes imaginadas. E o grande desafio é que nesse momento de transição, estamos oscilando entre essas duas realidades. Isso porque em alguns momentos sentimos a elevação, a intuição aflorada e a conexão com algo maior. Em outros momentos, somos puxados de volta para as velhas programações, como se estivéssemos sendo testados para ver se realmente estamos prontos para dar o salto definitivo. E perceba que esse é o verdadeiro desafio do despertar. Não é apenas conceito abstrato, um evento externo que irá nos salvar. O despertar é uma jornada interna. E é o reconhecimento de que somos criadores da nossa própria realidade e que, à medida que expandimos a nossa consciência, estamos moldando o mundo ao nosso redor. Mas veja que para esse novo possa surgir, o velho precisa ruir e estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Vemos isso pelos sistemas financeiros frágeis, governos corruptos sendo expostos, escândalos e mentiras sendo desvelados. A grande ilusão está se desfazendo e aqueles que sempre mantiveram a humanidade em um estado de submissão estão percebendo que o tempo deles está acabando. Afinal, as mudanças que estão por vir são inevitáveis e à medida que essa transformação se intensifica, muitas pessoas se sentirão perdidas, confusas e até mesmo desesperadas. Elas não entenderão porque tudo que conheciam está desmoronando, mas aqueles que já despertaram saberão exatamente o que está acontecendo. E esses que já despertaram sairão do papel de vítima e se tornarão guias para aqueles que ainda não conseguem enxergar o que está se desenrolando diante deles. Isso porque elas não entenderão porque tudo que conheciam está desmoronando, mas aqueles que já despertaram saberão exatamente o que está acontecendo. E para reforçar a ideia de sua importância na criação da massa crítica para o despertar e para também as mudanças da humanidade, vou citar a história do 100º macaco. E veja só, o experimento do 100º macaco ocorreu no Japão na década de 1950 e revelou algo fascinante sobre a propagação da consciência coletiva. E o que ocorreu foram que cientistas observaram que um grupo de macacos em uma ilha começou a lavar batatas antes de comê-las. Um comportamento inicialmente aprendido apenas por um pequeno número desses indivíduos. No entanto, à medida que mais e mais macacos começaram a adotar esse mesmo hábito de lavar batatas, algo extraordinário aconteceu. Que foi quando um determinado número crítico de macacos passou a lavar suas batatas, o chamado 100º macaco
Esse comportamento se espalhou de forma instantânea para outros macacos em ilhas vizinhas, sem qualquer contato físico com eles. E esse experimento sugere que quando um certo limiar de indivíduos desperta para um novo nível de consciência, essa nova percepção pode se espalhar rapidamente, atingindo um ponto de não retorno. E da mesma forma, quando um número suficiente de pessoas desperta para a verdadeira natureza da realidade e do seu próprio poder criador, uma transformação global poderá ocorrer de maneira acelerada, quase que como um efeito em cascata. E veja só, no momento que essa massa crítica for atingida, a humanidade poderá dar um salto evolutivo significativo. Entendeu então? Você faz parte da formação dessa massa crítica que está atingindo a consciência da sua consciência e que ajudará a elevar toda a humanidade. Lindo isso, não acha? Mas olha só, então surge uma pergunta fundamental. O que acontece quando essa transição atinge o seu ápice? Entenda que muitos acreditam que estamos nos aproximando de um evento que mudará completamente a percepção da realidade como nós a conhecemos. Será uma mudança vibracional tão intensa que fará com que a própria estrutura do mundo tridimensional perca a sua força. Mas o que isso significa na prática? É simples, significa que tudo aquilo que não estiver em ressonância com essa nova frequência começará a desaparecer. E veja, não será apenas para um grupo seleto que fará essa transição. Toda a humanidade está sendo chamada a despertar e é um chamado para que cada um de nós fazer essa escolha. Então, continuamos presos à velha energia do medo, separação e escassez? Ou abrimos a nossa vibração de amor, unidade e abundância? E as respostas não estão em governos, religiões ou sistemas políticos. Elas estão dentro de cada um de nós. E é justamente por isso que muitas pessoas começaram a perceber mudanças profundas em suas próprias vidas. De que forma é isso? De relações que não fazem mais sentido, trabalhos que antes pareciam essenciais agora parecem vazios e uma sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer. E essas mudanças não são coincidências, elas fazem parte do processo de realinhamento. Então entenda, tudo aquilo que não está em ressonância com a nova frequência está se desfazendo. E essa é a grande oportunidade que temos agora, escolher conscientemente o mundo no qual nós queremos viver. Então a humanidade está em uma encruzilhada. De um lado, o mundo que insiste em permanecer no medo, no controle e na limitação. E do outro, o mundo novo emergindo, baseado na liberdade, na consciência e no amor. E a questão é, onde você escolhe estar? Perceba, a mudança dimensional não é algo que acontecerá em um futuro distante. Ela já está acontecendo agora. Isso pois, o véu entre as realidades está cada vez mais fino do que nunca. E aqueles que estão despertos já conseguem sentir essa transição. E outra pergunta que fica é, você está pronto para deixar para trás as ilusões e abraçar a verdade sobre quem você realmente é? Está pronta para viver no novo mundo que está surgindo? Olha, o tempo da decisão é agora. Pois, afinal de contas, o maior segredo nunca esteve lá fora, ele sempre esteve dentro de você. E de mim também. Somos muito mais poderosos do que imaginamos, afinal, somos um fractal do Criador primordial. Isto é, Ele manifestado, experimentando esta terceira dimensão. Um grande fraternal abraço ao ser divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso para alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correta e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.